Desde que o pai morreu de febre e a mãe se foi de tristeza, Madalena virou peso na casa da tia. Não era família, era despesa. Em 1805, no interior, uma moça sem dote valia menos que uma junta de bois. E quando as dívidas bateram à porta, a tia fez o que fazia melhor. Sorriu, mentiu e vendeu. Madalena saiu na carroça como serva contratada, com o próprio nome trocado em papel. Você já pensou no que acontece quando a pessoa que devia te proteger é quem te entrega? Antes de continuar essa história, se inscreva no canal e deixa seu like. Porque o que Madalena viu na Fazenda Ribeirão das Almas vai te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde o dossiê do tempo está chegando. A viagem começou antes do sol. A viagem começou antes do sol e terminou quando o céu já estava cor de ferrugem. A carroça rangia como bicho velho, o couro das correias estalava e o boi puxava sem pressa, como se soubesse que o destino não corre. Madalena ia sentada em cima de um saco de estopa, com a trouxa no colo e um nó na garganta que não desatava. Ela não chorava mais. Chorar na casa da tia Custódia só servia para apanhar em dobro. Custódia de Faria tinha falado bonito, falou de trabalho digno, falou de casa grande, falou de gente de respeito, falou até de proteção, mas não olhou nos olhos quando deu a ordem para ela entrar na carroça. Só virou o rosto, como quem já tinha recebido o dinheiro. O homem que guiava a carroça chamava-se Joaquim Ruivo, um tropeiro de fala curta. Ele não conversava, só cuspia no chão e tocava o boi. Ao lado do banco, preso por barbante, ia um embrulho de papel. O contrato. O papel que dizia quem ela era, ou quem tinham decidido que ela seria. Madalena tinha pedido para ver. Custódia negou, com raiva. Papel não é coisa de moça. Você só obedece. Agora, na estrada, Madalena lembrava dessa frase como se fosse uma corrente. Ela não sabia ler direito. Sabia assinar o nome com esforço e, mesmo assim, sentia o peso da falsidade. Porque quem mente em papel costuma mentir em todo o resto. O caminho para a fazenda era longo, mato seco, pedra, barro duro e um silêncio que machucava. De vez em quando passavam por algum rancho isolado, ou por uma capela pequena de beira de estrada, cruz torta, vela apagada, e aquele cheiro de cera velha que parecia sempre igual. Joaquim não apontava nada, não dizia nome de lugar, só resmungava como se falasse com o boi. No fim da tarde o vento mudou, veio mais frio, trazendo um cheiro de água parada e de cana fermentando. Madalena levantou o olhar e viu ao longe o que parecia um corte escuro no verde, um vale, e dentro do vale telhados baixos e um casarão maior. Joaquim cuspiu de novo. Chegamos! A Fazenda Ribeirão das Almas ficava escondida. Não era perto de vila, não era perto de igreja grande, era cercada por morro e mata, como se tivesse sido construída para ninguém ouvir. Na entrada, um tronco de madeira servia de porteira, torto, marcas profundas de machado, e uma cruz pregada velha como aviso. Madalena sentiu um arrepio sem saber por quê. Não era medo de fantasma, era medo de gente. A carroça passou rangendo, e logo o terreiro apareceu. O chão era batido, cheio de folhas secas e palha. Havia um curral ao lado, e uma senzala mais ao fundo, baixa, escura, cheiro de fumaça e suor. O casarão era grande, mas gasto, cal descascando em placas. Janela alta com madeira apodrecida e uma varanda com pilares manchados de tempo. Tinha beleza antiga, mas era uma beleza doente, como o rosto que já foi bonito e agora assusta. Antes que Madalena descesse, um homem apareceu no terreiro. Vinha do lado das tulhas, passos firmes, chapéu baixo cobrindo os olhos. Ele era alto, ombros largos, camisa de algodão amarelada
e uma faca na cintura. Chamava-se Evaristo Brandão, o feitor. Ele olhou Madalena de cima a baixo, como quem mede ferramenta. E não pessoa. É essa, Joaquim assentiu. Evaristo pegou o embrulho de papel, abriu com pressa, leu rápido e fez uma cara de quem encontra um detalhe errado. Ele olhou de novo para Madalena, dessa vez mais demorado, mais frio. Qual teu nome? Madalena respondeu baixo. Madalena. Evaristo apertou a folha com os dedos e falou como se corrigisse uma mentira. Aqui tá outro. Ela gelou. Não, meu nome é Madalena de Faria. Evaristo deu um sorriso pequeno, sem humor. Aqui tu é o que o papel manda, e o papel manda que tu é Lena. Só. Madalena sentiu o rosto queimar. Um nome cortado é uma pessoa cortada. Ela quis discutir, quis dizer que era errado, mas viu o terreiro, viu a distância de tudo, viu a faca na cintura do feitor e engoliu. Evaristo fez sinal para uma mulher que vinha da cozinha. Mulher mais velha, braços fortes, olhar cansado de quem já viu muita coisa. Chamava-se Esméria, a cozinheira. Leva para dentro, dá roupa. Amanhã cedo ela começa. Evaristo se virou para Joaquim, entregou uma moeda e nem olhou mais para Madalena, como se o assunto tivesse terminado ali. Esméria puxou Madalena pelo braço, sem brutalidade, mas com pressa, como se ficar no terreiro fosse perigoso. Anda, cabeça baixa, e não olha para os lados. Madalena tentou perguntar. Por quê? Esméria não respondeu de imediato. Só entrou pela porta da cozinha, uma porta lateral, menor, como se moça como ela não merecesse a entrada da frente. Lá dentro, o cheiro era forte, gordura, fumo, café queimado e cachaça derramada. A casa estava escura, mesmo com luz de fim de tarde. As janelas eram altas e estavam meio fechadas, como se o casarão preferisse sombra. Esméria levou Madalena por um corredor estreito, piso de madeira que rangia, paredes com retratos antigos, homens de olhar duro, mulheres de vestido pesado, gente morta olhando de volta. Madalena passou por um quadro onde uma moça jovem aparecia com um sorriso fraco, olhos tristes e uma fita escura no pescoço. Sem saber por quê, Madalena desviou o olhar e sentiu vontade de correr. Esméria abriu uma porta pequena no fundo. Teu canto é aqui. Era um quartinho, sem janela, só uma fresta alta, uma esteira no chão e um gancho na parede. Põe tuas coisas. Lava o rosto e espera. Madalena colocou a trouxa no canto, sentiu as mãos tremendo. Espera o quê? Esméria ficou na porta, olhar sério. Espera ele. Madalena sentiu o estômago afundar. Quem? Esméria baixou mais a voz. O senhor Sebastião Leme, teu patrão. O nome correu pela espinha de Madalena como água gelada. Ela já tinha ouvido esse nome em cochicho na estrada. Joaquim tinha dito uma vez, para ninguém. Leme bebe, Leme grita. E quando cala, é pior. Madalena passou a mão no próprio braço, tentando se segurar dentro do corpo. Esméria fechou a porta sem bater, como quem fecha a gaiola. Madalena lavou o rosto numa bacia com pouca água. A água estava morna, cheiro de ferro. Ela esfregou os olhos. A poeira saiu em lama. Olhou para si mesma. Vestido simples, manga remendada, unhas curtas, cabelo preso mal preso. Uma moça vendida, num lugar longe, sem testemunha, sem volta fácil. E então ela ouviu um som pesado no corredor, passos arrastados como de homem que não firma o pé. O rangido do assoalho aumentou. Mais perto, mais perto. Depois, um barulho de garrafa batendo em madeira e uma risada baixa. Não era alegria, era amargura líquida. A porta abriu de repente e Madalena deu um passo para trás por instinto. Na entrada, um homem apareceu, barba por fazer, olhos fundos, rosto bonito estragado, e o cheiro dele chegou antes. Aguardente forte, suor e um perfume antigo que não combinava com sujeira. Sebastião Leme tinha uns 30 e poucos anos, mas parecia mais, não por idade, por desgaste.
Ele olhou Madalena com um cansaço que virava desprezo. Então é você. Madalena não sabia se devia fazer reverência, não sabia se devia falar. Só ficou parada. Sebastião entrou no quarto como se fosse dono do ar. Olhou a esteira, olhou a trouxa, olhou o corpo dela como se olhasse mercadoria. Custódia mandou pouca coisa por muito. Madalena gelou. Ele conhecia a tia. Eu não sei de dinheiro, senhor. Sebastião deu um sorriso torto. Claro que não sabe. Quem é vendido não sabe de preço. Só aprende de uso. A frase doeu como tapa. Madalena sentiu o rosto queimar, mas não respondeu. Porque responder era pedir castigo. Sebastião se aproximou. Pegou a ponta do chale dela e puxou como quem puxa pano de mesa. Você tem mãos? Madalena assentiu. Tenho, senhor. Então vai usar. Amanhã você limpa o corredor, o chão, as escadas e não toca nas portas fechadas. Ele apontou com o queixo, como se as portas tivessem ouvido. Aqui tem lugar que você não entra. Se eu ouvir teu passo onde não deve, eu mesmo te ponho para fora. Madalena engoliu seco. Sim, senhor. Sebastião ficou parado olhando para ela mais um pouco, como se procurasse alguma coisa. Talvez medo, talvez submissão, talvez motivo para odiar. E então ele disse a frase que apertou o peito dela de um jeito estranho. Não se apaixona pela casa. Ela come gente. Madalena franziu a testa, quis perguntar, mas ele já tinha virado de costas. Saiu cambaleando pelo corredor, arrastando a sombra e o cheiro de cachaça. A porta ficou aberta e Madalena ouviu ele falando sozinho, longe, palavras picadas, como briga com a própria cabeça. Esméria apareceu no vão da porta logo depois. Fechou devagar. Viu? Ele é assim. Madalena sussurrou. Ele me odeia. Esméria soltou um ar pelo nariz. Ele odeia tudo, principalmente ele mesmo. Madalena deitou na esteira naquela noite com o corpo duro, sem sono, ouvindo o casarão estalar. O vento batia nas janelas altas. O assoalho rangia sozinho. E em algum ponto da casa, uma porta batia devagar, como se alguém abrisse e fechasse sem pressa. Ela pensou que era assombração, porque gente com fome de medo pensa isso. Mas a verdade era outra, e ela ainda não tinha visto. Na manhã seguinte, Esméria acordou Madalena antes do galo. Entregou uma vassoura de palha e um balde. Anda, se ele te ver parada, vira motivo. Madalena saiu para o corredor. A casa ainda estava fria, cheiro de noite guardada. O retrato da moça de fita preta parecia olhar mais forte de dia. Madalena varreu devagar, tentando fazer silêncio, tentando não existir demais. Quando chegou perto da escada principal, viu, no corrimão, uma mancha escura, como se alguém tivesse segurado ali com mão suja ou com sangue seco. Ela passou o pano. A mancha não saiu fácil. Esméria apareceu atrás. Viu a mancha. Ficou séria. Não esfrega muito. Madalena olhou para ela, assustada. Por quê? Esméria respondeu sem olhar nos olhos. Tem coisa que quando você esfrega, você lembra. E lembrar aqui dentro dá castigo. Madalena continuou o serviço. Mas agora cada detalhe parecia aviso. No fim do corredor havia 3 portas. 2 abertas, uma fechada com tranca e corrente. A corrente era grossa e tinha um cadeado novo demais. Madalena tentou não olhar, mas olhou, porque aquilo chamava, porque segredo chama. Esméria puxou ela pelo braço, de leve, mas firme. Não, nem pensa, Madalena sussurrou. O que tem ali? Esméria demorou a responder, e quando respondeu, foi num fio de voz. Tem o que deixou ele assim. Madalena sentiu um frio no estômago. Sebastião Leme apareceu no corredor perto do meio-dia, cabelo molhado como se tivesse jogado água na cabeça, mas os olhos ainda vermelhos. Ele caminhava reto, tentando parecer senhor de si, mas a mão tremia um pouco. E o cheiro de bebida ainda estava nele. Madalena baixou a cabeça, continuou varrendo. Ele parou, ficou olhando o chão limpo, como se a limpeza ofendesse. Você comeu? A pergunta veio seca. Não era cuidado, era controle.
Madalena respondeu: comi, senhor. Sebastião assentiu. Depois olhou para as mãos dela. Você tem calo. Madalena não entendeu. Só olhou as próprias mãos. Eu trabalhava na roça. Ele ficou um instante em silêncio. O olhar dele mudou por um segundo, como se lembrasse de algo antigo. Depois endureceu de novo. Roça não te ensinou a ficar quieta. Então aprende aqui. E passou por ela. Subiu a escada e desapareceu no andar de cima. No começo da tarde, Madalena foi mandada levar água até o quarto dele. Esméria colocou a jarra na mão dela e avisou: bate. Entra só quando ele mandar. E não repara no que não é teu. Madalena subiu a escada com o coração batendo alto. Cada degrau rangia, como se a casa denunciasse ela. No corredor do andar de cima, o ar era mais pesado, cheiro de mofo e perfume velho, e tinha mais retratos. Gente olhando com cara de briga. O quarto de Sebastião ficava no fim. A porta estava entreaberta. Madalena bateu com os nós dos dedos. Uma batida pequena, quase pedido de desculpa. Lá dentro, uma voz rouca: entra. Ela entrou com cuidado. O quarto era grande, mas parecia menor por causa da bagunça. Roupas jogadas, garrafa vazia no chão, uma cadeira virada. E na mesa, papéis amassados com tinta borrada. Sebastião estava sentado na beira da cama, sem botas, a camisa aberta no peito, olhar perdido em algum ponto que não era o presente. Madalena caminhou até a mesa, colocou a jarra, ia sair rápido, mas Sebastião falou sem olhar para ela: você sabe rezar? Madalena parou. Sei, senhor. Ele riu baixo, riso de gente cansada. Reza então, reza para quem mora nessa casa ter paz. Madalena não sabia o que responder. O silêncio ficou grande, e aí ela viu, na parede do quarto, um retrato. O mesmo da moça da fita preta, só que maior, mais perto, mais íntimo. A moça do retrato tinha o mesmo olhar triste. E agora Madalena viu uma coisa que não tinha visto antes. A fita preta no pescoço não era enfeite, era para esconder. Abaixo da fita surgiu uma sombra roxa, como marca de dedo, como marca de aperto. Madalena sentiu o sangue gelar. Ela não devia ter reparado, mas reparou. Sebastião percebeu o olhar dela. Levantou a cabeça devagar, seguiu o olhar até o retrato. E o rosto dele mudou. Não era raiva, era dor, daquelas que viram ódio porque não cabem no peito. Não olha para ela. Madalena abaixou os olhos na hora. Perdão, senhor. Sebastião levantou de repente. O movimento brusco fez a cadeira arrastar. Some do meu quarto. Agora. Madalena saiu quase correndo. Desceu as escadas com a garganta apertada, o coração batendo como tambor de guerra. Esméria viu o rosto dela e entendeu. Você olhou. Madalena assentiu, tremendo. Eu não quis. Eu vi a marca. Esméria ficou pálida. Olhou para os lados, como se a casa tivesse ouvido. Cala, cala, menina. Madalena sussurrou. Aquela mulher morreu como? Esméria demorou. Depois respondeu num fio de voz, quase sem som. Dizem que foi queda. Dizem que foi laço. Dizem que foi culpa dela. Madalena sentiu o estômago embrulhar. E o senhor Sebastião? Esméria cortou. Não pergunta. Aqui pergunta Viracova. Naquela noite, Madalena não conseguiu dormir. O vento batia mais forte e o casarão estalava como se reclamasse. Ela ouviu Sebastião andando no andar de cima. Passos sem rumo, garrafa batendo. Uma risada curta. Depois, silêncio. E perto da meia-noite veio um som novo, um arrasto. Não no corredor, não no andar de cima. Vinha de baixo, como se o som subisse do chão. Madalena sentou na esteira, o corpo inteiro atento. O arrasto veio de novo, mais lento, como saco puxado na terra. Depois, um estalo, como madeira abrindo, como tampa levantando. Madalena prendeu a respiração. Olhou para a porta do quartinho. A porta estava fechada, mas tinha fresta embaixo. E pela fresta passou uma luz baixa, amarela, de lamparina. Alguém andava na casa, de madrugada, sem ser Esméria. Madalena se levantou devagar, pisou sem fazer barulho.
Chegou perto da porta, encostou o ouvido. O som vinha do corredor e vinha mais pesado do que passo comum. Parecia que duas pessoas carregavam alguma coisa. Ela abriu a porta só um dedo, o suficiente para ver sem ser vista. O corredor estava quase escuro, mas a luz da lamparina vinha de um ponto mais adiante. E Madalena viu. Evaristo Brandão, o feitor, estava ali, com a lamparina na mão, o rosto duro, suado, e ao lado dele, Sebastião Leme. Só que Sebastião não estava cambaleando, não estava bêbado, estava sério, quieto, com os olhos fixos no chão. Os dois arrastavam algo comprido, enrolado num pano escuro, algo pesado, que raspava no assoalho e deixava um rastro úmido. Madalena sentiu as pernas amolecerem, porque ela entendeu na hora o que parecia. Parecia corpo. Evaristo parou bem perto da porta trancada com corrente. Aquela porta que Esméria disse para não olhar. Ele tirou uma chave do bolso e enfiou no cadeado novo. O metal fez um clique alto demais para a madrugada. Sebastião olhou para os lados e, por um instante, o olhar dele passou pelo lugar onde Madalena estava escondida. Madalena prendeu o ar, o coração quase estourando. Sebastião não disse nada, não chamou, só continuou. A porta rangeu. Um cheiro subiu dali de dentro. Cheiro de terra úmida, cheiro de coisa velha, cheiro de porão. E o pano escuro foi arrastado para dentro. Madalena recuou no escuro do quarto, sem fazer barulho, com a boca seca, e uma certeza cruel. A tia não tinha só vendido ela para servir, tinha vendido ela para um lugar onde gente some. E se ela tivesse visto demais, ela seria a próxima coisa enrolada em pano. Madalena não dormiu mais depois do que viu. O resto da noite foi ouvido e medo. Ouvido de porta, medo de respirar alto. Quando o sol apareceu, ela já estava de pé, o coração ainda batendo errado, e a imagem do pano escuro arrastando no chão, como rastro que não sai da cabeça. Esméria entrou no quartinho sem bater. Trouxe um pedaço de mandioca cozida e café ralo. Olhou Madalena e entendeu na hora. Você viu. Madalena não negou. Negar era inútil. Eu vi a porta, a corrente, e eles levando... Esméria levantou a mão. Não para bater, para cortar. Cala, cala agora. Madalena engoliu. As palavras ficaram presas. Esméria olhou para o corredor, depois fechou a porta devagar, como se a casa tivesse ouvido. Aqui dentro, até parede repete. Madalena sentiu a garganta seca. O que tem naquela porta, Esméria? Esméria demorou. Os olhos dela tremeram um pouco, e quando falou foi quase sem voz. Tem a verdade que ninguém quer. Madalena se aproximou um passo. Eles mataram alguém? Esméria apertou os lábios. O silêncio dela foi resposta. Madalena sentiu o estômago embrulhar. Eu vou embora. Esméria deu um riso curto, triste. Para onde? Com que dinheiro? Com que caminho? Madalena olhou para as próprias mãos, vazias. Esméria tocou no braço dela. Um toque rápido, raro. Você é nova aqui. Evaristo ainda está medindo o teu tamanho. Se ele achar que você viu demais, você vira pano também. A palavra pano doeu como faca. Então eu finjo. Eu finjo que não vi. Esméria balançou a cabeça. Não basta fingir. Tem que ser útil. E útil do jeito que eles querem. Madalena sentiu um frio no corpo. Do jeito que eles querem. Como? Esméria respirou fundo, como quem engole fogo, servindo, calada, e sem olhar para a porta trancada. Madalena assentiu, mas por dentro ela não aceitou. Ela saiu para o corredor com a vassoura. O casarão estava acordando. Barulho de panela, grito de feitor no terreiro, bicho no curral. O mundo seguia como se nada tivesse acontecido, e isso era o mais aterrorizante. Perto da cozinha, Madalena encontrou um homem velho, negro, costas curvadas, mãos cheias de cicatriz. Ele carregava 2 baldes e mancava de leve. O nome dele era Bibiano. Trabalhava cuidando dos cavalos e da água. Bibiano olhou Madalena rápido, não com desejo, com pena. E pena, naquele lugar, era aviso.
Quando Esméria se afastou, Bibiano falou sem mexer a boca, só o mínimo, como quem fala por dentro. Não fica no corredor de noite. Madalena fingiu que não ouviu, mas o coração ouviu. Ela varreu mais rápido, tentando ocupar a cabeça. Foi aí que Sebastião apareceu. Ele vinha do andar de cima, sem botas, camisa amarrotada, olho fundo e o cheiro de bebida, mesmo cedo. Madalena baixou a cabeça. Ele parou perto dela e ficou olhando a vassoura como se fosse ofensa. Você gosta de limpar? A pergunta veio torta, como provocação. Madalena respondeu baixo. Eu faço o que mandam, senhor. Sebastião riu sem alegria. Isso é o que todo mundo diz, até o dia que resolve mandar em si. Madalena não entendeu, mas ficou quieta. Sebastião passou por ela. E no meio do corredor, ele parou de novo, sem olhar para trás. Não segue o feitor e não confia na tua tia. Madalena sentiu um choque. Virou o rosto sem perceber. O senhor conhece minha tia? Sebastião demorou um instante, como se tivesse falado demais. Conheço o tipo, e continuou andando. Madalena ficou com aquela frase presa, porque não era ameaça, era aviso. E aviso vindo de patrão era coisa rara. Naquele mesmo dia, perto do meio da manhã, Evaristo Brandão chamou Madalena no terreiro. Ele estava com 2 homens ao lado, capatazes. Um se chamava Rufino, o outro Geraldo. Evaristo não gritava, ele falava baixo, e isso fazia pior. Você, a serva nova, vem cá. Madalena foi, sentindo o chão duro no pé, o sol queimando a nuca. Evaristo apontou para um monte de roupa suja, lençol, camisa, pano manchado. Lava isso tudo hoje, e lava direito. Se ficar cheiro, você aprende no couro. Madalena assentiu. Evaristo chegou mais perto. Ficou perto demais. O olhar dele era o de quem procura falha. E outra coisa, de noite eu vi porta do teu quarto mexida. Madalena sentiu o sangue gelar. Eu só fui beber água. Evaristo inclinou a cabeça, como se saboreasse a mentira dela. Água não puxa olho. Quem puxa olho é curiosidade. Madalena apertou os dedos na barra do vestido. Eu não tenho curiosidade, senhor. Evaristo sorriu. Um sorriso curto, sem dente de bondade. Melhor não ter. Curioso aqui vira defunto sem reza. Ele deu as costas. Mas antes de ir, deixou cair a última frase. Evaristo não gosta de pano mal lavado, nem de língua solta. Madalena carregou a roupa até o tanque. Ficava atrás da cozinha. Um lugar de pedra, água fria e sabão grosso. Ela esfregava pano e a cabeça esfregava junto. Tentava entender a fazenda. Tentava entender Sebastião. Tentava entender o que estava por trás da porta trancada. No meio das roupas, ela achou uma camisa. Camisa de homem, punho bordado, de gente de mando, e no tecido claro, perto da barra, havia uma mancha escura. Não era barro, era antiga, como sangue seco lavado mal. Madalena parou de esfregar, o coração pulando. Esmeria apareceu atrás dela, olhou a camisa, viu a mancha e a mão dela tremeu. Não olha isso, Madalena sussurrou. Isso é sangue. Esméria pegou a camisa da mão dela com força, enfiou na água e esfregou como se quisesse apagar o mundo. Pode ser de bicho, pode ser de caça, pode ser de nada. Madalena segurou o choro. Não era pano que eles arrastavam, era gente. Esméria parou, ficou olhando a água e falou sem encarar Madalena. Assim a Luísa morreu aqui. Madalena sentiu o corpo inteiro gelar. Era a moça do retrato, a da fita preta. Ela era mulher dele? Esméria assentiu devagar. Era. E ele bebia menos antes dela morrer. Madalena engoliu seco. Ela morreu como? Esméria respirou fundo, e o fundo da voz dela veio cheio de coisa escondida. Disseram que foi queda, depois disseram que foi desvario, depois disseram que foi castigo de Deus. Madalena apertou o sabão com as mãos. E o que você acha? Esméria olhou para ela finalmente. Olhar firme. Olhar de quem não tem mais ilusão. Eu acho que gente poderosa inventa a causa e manda a verdade morar no porão. Madalena sentiu a boca secar. Naquele quarto trancado?
Esméria não respondeu, mas o silêncio dela respondeu. No começo da tarde, Bibiano apareceu de novo, trazendo um balde de água para o tanque. Ele parou perto, olhou para os lados e falou baixo, sem olhar direto. A sinhá não caiu. Madalena travou. O senhor sabe? Bibiano coçou o queixo. Lento, cansado. Eu vi o pescoço dela, vi marca de dedo e vi o feitor mandar eu calar. Madalena sentiu as pernas amolecerem. E o senhor Sebastião? Ele sabe? Bibiano soltou um ar pelo nariz. Ele sabe de alguma coisa, mas não sabe de tudo. Homem bêbado vira cego do que não quer ver. Madalena ficou com aquela frase como pedra no peito. No fim da tarde, Esméria mandou Madalena levar comida ao quarto de Sebastião. Um prato simples, carne seca, farinha e um copo de água. Madalena subiu com cuidado. O assoalho rangia como denúncia. Quando entrou, encontrou Sebastião sentado no chão, costas na parede, garrafa vazia ao lado, olhos perdidos. Ele não parecia patrão. Parecia homem que afundou e não achou fundo. Madalena colocou o prato na mesa baixa. Senhor, precisa comer. Sebastião riu, riso fraco. Quem te mandou falar comigo assim? Esméria? Madalena não respondeu. Pegou o copo e levou perto dele. Bebe água. A cabeça dói menos. Sebastião levantou o rosto. O olhar dele bateu nela e ficou, como se ele visse outra pessoa por cima. Luísa. A palavra saiu como febre. Madalena travou. Sebastião esticou a mão. Tocou o braço dela de leve. Não foi toque de desejo, foi toque de confusão, de saudade doente. Madalena puxou o braço devagar, sem provocar. Meu nome é Madalena, senhor. Sebastião piscou. A realidade voltou como tapa. O rosto dele endureceu na hora. A vergonha virou raiva, como sempre. Some. Não quero pena de criada. Madalena não saiu. Não por teimosia, por instinto de cuidado. Ela pegou um pano, molhou na bacia e ofereceu. O senhor tá suado. Vai ficar pior. Sebastião levantou de repente. Cambaleou. Quase caiu. Madalena segurou o braço dele. Firmou o corpo dele com o próprio corpo. Pequena contra grande, mas firme. Por um segundo, Sebastião ficou quieto, como se tivesse esquecido como é ser amparado. Depois ele empurrou. Não forte, mas o suficiente para humilhar. Eu não preciso de você. Madalena baixou os olhos, mas não respondeu com raiva. A raiva não ajudava. Eu vou deixar o prato. Se quiser, come. Ela saiu, com o peito apertado, porque ali tinha um homem ruim, mas também tinha um homem quebrado. E quebrado é o tipo de coisa que dá medo. Na noite daquele mesmo dia, Evaristo mandou chamar Madalena na varanda. Já era escuro, lamparinas acesas, a casa cheirava a fumaça e aguardente. Madalena foi com o estômago embrulhado. Esméria tentou impedir, mas Evaristo gritou do terreiro: a serva vem, ou a cozinheira vai junto. Esméria ficou pálida. Madalena foi. Na varanda, Evaristo estava sentado, com um papel na mão e um tinteiro sobre a mesa. Rufino e Geraldo estavam atrás, parados. Evaristo apontou uma cadeira. Senta. Madalena sentou, as mãos no colo, fingindo calma. Evaristo colocou o papel na frente dela. Aqui é teu termo, teu compromisso. Para ficar tudo claro. Madalena olhou as letras e sentiu a humilhação. Ela não sabia ler tudo. E eles sabiam. O que está escrito aí, senhor? Evaristo sorriu. Está escrito que você não vai fugir. E que se fugir, eu posso te vender para onde eu quiser. Está escrito que você me deve. Pelo teu sustento, pela tua roupa, pela tua comida. Madalena sentiu o sangue ferver. Eu fui vendida para trabalhar, não para dever. Evaristo inclinou o rosto, bem perto. Você foi vendida porque tua tia precisava de dinheiro. E eu paguei. Então você deve sim. Ele empurrou o tinteiro, pôs a pena na mesa. Assina. Madalena encarou o papel, o coração batendo alto. Se assinasse, virava cativa de papel. Se não assinasse, virava inimiga. Ela respirou fundo. Eu não assino. O silêncio ficou pesado. Rufino e Geraldo se mexeram. Evaristo não se alterou.
Ele só pegou o papel e dobrou devagar. Então vai ser dedo. Ele fez sinal. Rufino segurou a mão de Madalena. Geraldo segurou o braço. Madalena tentou puxar. Não conseguiu. Evaristo abriu um potinho escuro, tinta grossa, cheiro forte. Molhou o dedo dela e puxou o papel. Marca aqui. Madalena puxou o braço com força. A cadeira quase caiu. Eu não sou bicho. Evaristo levantou a mão e deu um tapa seco. Não foi para machucar o rosto. Foi para ensinar, para abaixar. Madalena sentiu a face queimar, os olhos encherem de água, mas ela segurou o som. Evaristo falou baixo. Aqui quem grita perde dente. Ele voltou a tentar. Rufino apertou mais. A mão de Madalena tremia e de repente uma voz apareceu na varanda. Rouca, cansada. Solta. Era Sebastião. Ele estava em pé na porta, olhar duro. A camisa aberta, mas a voz tinha mando. Evaristo se virou devagar, sem pressa, como quem não respeita, mas calcula. O senhor não devia se meter nessas miudezas. Sebastião desceu um degrau, chegou mais perto. Eu disse solta. Rufino soltou a mão de Madalena. Geraldo recuou um passo. Madalena ficou imóvel, a mão suja de tinta, o rosto ardendo. Evaristo sorriu, curto. O senhor está protegendo criada? Desde quando? Sebastião encarou Evaristo. Um olhar que tinha ameaça antiga e medo também. Desde que eu mando nesta casa. Evaristo inclinou a cabeça, como quem aceita, mas não engole. Como o senhor quiser. Ele recolheu o papel, guardou o tinteiro e fez um gesto para os capatazes. Vamos. Antes de sair, ele olhou para Madalena e falou quase sem mexer a boca. Agora eu tenho certeza. Você viu e saiu. Madalena ficou tremendo, porque o tapa doeu, mas a frase doeu mais. Sebastião olhou para ela, e por um instante, o olhar dele não foi de desprezo, foi de cansaço, como se ele enxergasse a armadilha inteira. Você não devia ter vindo. Madalena passou a mão no rosto. A lágrima saiu apesar dela. Eu não escolho, senhor. Eu só obedeço. Sebastião respirou fundo e falou baixo. Aqui, obediência mata. Ele virou de costas e foi embora, deixando Madalena na varanda, com a mão suja de tinta, como marca de posse. Na madrugada, Madalena acordou com um som diferente. Não era vento, não era estalo de madeira, era choro, baixo, abafado, como se alguém chorasse com a boca tapada. Vinha do corredor, perto da porta trancada. Madalena sentou na esteira, o corpo todo frio. Ela abriu a porta do quartinho só um dedo. O corredor estava escuro, mas havia uma lamparina fraca no fim, esquecida, quase morrendo. E ali, na porta trancada, ela viu uma sombra se mexendo. Um vulto ajoelhado, pequeno, como criança. Madalena prendeu a respiração, deu um passo, sem fazer barulho. O vulto se levantou e sumiu rápido, como bicho assustado. Entrou por uma porta lateral e fechou. Madalena ficou parada, o coração batendo na garganta. Ela se aproximou da porta com corrente, bem devagar. Encostou o ouvido, o choro tinha parado, mas havia outra coisa, uma respiração, fraca, como se alguém estivesse doente ali dentro. Madalena recuou um passo, quase tropeçou, segurou o próprio corpo para não cair. Aquilo não era só segredo antigo, aquilo era alguém vivo, preso. De manhã, ela tentou perguntar a Esméria. A voz saiu baixa. Esméria, tem alguém ali dentro? Esméria deixou cair uma colher. O rosto dela ficou duro. Você está querendo morrer, menina? Eu ouvi choro. Esméria olhou para o teto, como quem pede força. Você ouviu rato. Rato não chora. Esméria chegou perto, segurou o braço de Madalena com força. Não para machucar, para prender. Escuta bem, se tem alguém ali, você não salva. Madalena sentiu o peito apertar. E você deixa? Esméria apertou mais. Os olhos dela ficaram molhados. Eu sobrevivo, é o que eu faço. E você vai fazer também. Madalena puxou o braço devagar e saiu para trabalhar, mas a cabeça dela não saiu. No meio do dia, Sebastião desapareceu do casarão.
Evaristo mandou buscar no engenho, mandou procurar no curral. Ninguém achou. Só no fim da tarde ele voltou, sujo, com o joelho ralado e uma garrafa quase vazia na mão. Ele passou pelo corredor cambaleando e bateu com o ombro na parede, como se estivesse brigando com a casa. Madalena viu e correu por instinto, mesmo lembrando da humilhação, mesmo lembrando do tapa. Ela segurou o braço dele, levou devagar até o quarto. Sebastião tentou empurrar, mas estava fraco, mais fraco do que mostrava. Ele caiu sentado na cama, respirando pesado. Madalena pegou água, molhou o pano, limpou o rosto dele com cuidado. Sebastião fechou os olhos e por um instante ficou quieto. Madalena viu uma coisa na mão dele. Um pedaço de fita preta, amassada, velha, a mesma fita do retrato. O sangue de Madalena gelou. Sebastião abriu os olhos e viu o que ela viu. O olhar dele mudou. Não era ódio, era pânico. Não pergunta. Madalena não perguntou, mas a mão dela tremia. Sebastião segurou o pulso dela com força de repente. Força de desespero. Ele vai te matar. Madalena sentiu o mundo parar. Quem? Evaristo? Sebastião soltou o pulso, passou a mão no próprio rosto, como quem tenta apagar a vida. Você viu a porta? Você é teimosa. E ele não deixa rastro. Madalena sentiu um gelo subir pelas costas. O que tem lá? Me diz, senhor. Sebastião olhou para o chão, e a voz dele saiu quebrada. Tem gente que me cobra. Tem dívida. Tem pecado. Madalena não entendeu tudo, mas entendeu o essencial. Sebastião não era dono do que acontecia na própria casa. Ele era prisioneiro, um prisioneiro com garrafa na mão. De noite, Madalena voltou para o quartinho com a cabeça em chamas. Ela precisava decidir, ficar e fingir. Ou tentar fugir e morrer no mato, ou tentar abrir aquela porta e descobrir a verdade. Mesmo que a verdade matasse, ela esperou a casa cair em silêncio, esperou o feitor parar de andar, esperou o último estalo do assoalho. Quando tudo ficou quieto, ela saiu, devagar, pé nu, respiração curta, foi até a porta trancada. A corrente grossa brilhava pouco na lamparina. Ela a agachou, olhou pelo buraco do cadeado. Nada, só escuro. Encostou o ouvido e ouviu uma tosse, fraca, humana, doente. Madalena sentiu a garganta fechar. Ela levou a mão à boca, para não fazer som. De repente, um rangido atrás dela. O assoalho. Um passo. Madalena virou rápido e viu Evaristo no corredor, sem lamparina, mas com os olhos já acostumados ao escuro. Ele estava ali como se já esperasse, como se tivesse armado a noite. O sorriso dele foi pequeno, cruel. Eu disse, curioso aqui vira defunto sem reza. Madalena tentou recuar, mas Rufino apareceu atrás, e Geraldo do outro lado. Ela estava cercada. Evaristo chegou perto, falou baixo, do jeito que mata sem gritar. Você vai entrar e vai ver, para aprender a fechar essa boca. Madalena sentiu o corpo inteiro tremer. Eu não fiz nada. Evaristo tirou a chave do bolso, a mesma chave pequena, e encaixou no cadeado. O metal fez um clique, alto demais. A corrente caiu pesada, a porta rangeu, e um cheiro subiu. Terra úmida, mofo e algo pior, algo de doença e abandono. Evaristo puxou a porta de uma vez. A escuridão de dentro parecia engolir a lamparina. Madalena deu um passo para trás, em pânico, mas Rufino segurou. Evaristo apontou para dentro. Entra. Madalena viu por um segundo lá dentro. Um chão de pedra, um canto escuro e uma forma humana encolhida, amarrada, viva. Madalena não entrou por vontade. Entrou porque as mãos de Rufino empurraram e porque o olhar de Evaristo mandou. A lamparina tremia na mão do feitor. A luz fazia sombras grandes nas paredes de pedra, sombras que pareciam gente, mas não eram, e isso era pior. O ar lá dentro era úmido, cheiro de mofo, cheiro de terra guardada e um cheiro mais fundo, cheiro de doença, de corpo sem sol. Madalena deu 2 passos e o pé escorregou numa parte lisa do chão.
Não era água limpa, era umidade misturada com sujeira antiga. Olha bem, olha e aprende. A voz de Evaristo veio calma. Calma de quem se sente dono do medo dos outros. A forma humana no canto se mexeu, devagar, como se cada movimento doesse. Madalena viu corda nos pulsos, viu corda nos tornozelos, viu um corpo magro demais e um rosto que já tinha sido jovem. A mulher estava viva, mas parecia no fim. Os olhos dela, quando pegaram a luz, se apertaram, como bicho que esqueceu o dia. Ela tentou falar, saiu só um sopro, uma tosse seca. Madalena deu um passo para frente por instinto. Instinto de ajudar, instinto que naquele lugar era perigo. Evaristo segurou o braço dela com força. Não chega perto, doença pega. E língua também. A mulher no chão reuniu um resto de voz. Não, acredita, nele... Madalena sentiu o estômago virar. Aquela voz não era lenda, era gente. Era choro que ela tinha ouvido. Evaristo riu baixo. Viu? Até fraca ainda tenta, mas não tem mais força para nada. Ele se agachou perto da mulher, pegou o queixo dela com 2 dedos, fez ela encarar a lamparina. Fala o nome, Isidora. Fala pra moça. Madalena gelou. Então tinha nome. Isidora. A mulher engoliu com dificuldade, os lábios rachados. Isidora, da luz. Madalena sentiu uma pontada de pavor, porque nome é prova, e prova naquele lugar virava morte. Evaristo soltou o queixo dela e levantou. Pronto, agora você sabe que é gente. E agora você sabe o que acontece com gente que fala. Ele virou para Madalena. Você vai fazer uma escolha. Ou aprende a calar, ou aprende a apodrecer. Madalena tentou respirar. O peito não obedecia. Por que ela está aqui? Evaristo aproximou o rosto, muito perto. O hálito dele cheirava a fumo e café frio. Porque ela viu demais, igual você. Madalena sentiu o mundo estreitar. Eu não vi nada. Evaristo sorriu com desprezo. Viúva de papel não vê nada também. E mesmo assim apanha. Você já entendeu como funciona. Ele fez um gesto. Rufino empurrou Madalena mais um passo para dentro. Evaristo apontou para uma marca na parede. Uma marca escura como nó de corda esfregando pedra. Ela ficou amarrada aí. Um mês inteiro. Comendo quando eu quis. Bebendo quando eu quis. Madalena olhou para Isidora. Isidora tremia. Não de frio, de febre. Madalena sussurrou. Quem fez isso com você? Isidora tentou levantar a cabeça. Os olhos dela foram para a porta, para Evaristo. E voltaram para Madalena com medo. O medo dele... Evaristo deu um tapa seco na parede perto do rosto de Isidora. Só para ela calar. Você não fala. Você não presta mais para nada além de exemplo. Madalena sentiu a raiva subir. Uma raiva quente. Mas ela segurou. Raiva ali era sentença. O senhor quer o que de mim? Evaristo inclinou a cabeça. Quero certeza. Quero saber se você vai ser útil. Ele tirou do bolso um papel dobrado, um papel com selo, com tinta, com assinatura. Esse é o teu termo. A marca no teu dedo não valeu. Você fez escândalo. Então agora vai assinar com pena. Madalena olhou o papel. As letras eram um muro. Ela não lia, mas sentia o veneno. Eu não sei ler. Melhor. Assina no escuro que fica mais bonito. Rufino empurrou um banquinho para perto da parede. Geraldo colocou um tinteiro em cima de uma caixa. Evaristo estendeu a pena. Assina. E esquece o que viu. E eu te deixo viver. Madalena olhou para Isidora e entendeu o peso daquela frase. Deixo viver era a favor de Carrasco. Ela respirou fundo. E se eu assinar, ela sai daqui? Evaristo riu, um riso curto e feio. Ela já saiu faz tempo. Só falta o corpo entender. Isidora fez um som de choro preso. Madalena sentiu vontade de vomitar. O senhor vai matar ela. Evaristo ficou sério, por um instante só. E o sério dele era mais assustador que o riso. Eu não mato. Eu resolvo. E resolver, às vezes, é deixar morrer. Madalena olhou para a pena.
e viu o que Evaristo queria de verdade. Ele queria que ela virasse parte do crime, que ela assinasse, que ela aceitasse, para depois nunca ter coragem de denunciar. Porque quem aceita uma vez, aceita sempre. Madalena fechou a mão devagar e, sem olhar para Evaristo, falou baixo. O senhor matou a sinhá Luísa. O silêncio foi imediato. Até Rufino respirou diferente. Evaristo não mudou o rosto, mas os olhos ficaram mais duros. Você é atrevida, Madalena continuou. A voz tremia, mas saiu. A marca no retrato, a fita, o choro aqui dentro. Isso não é queda. Isidora tentou falar e tossiu sangue escuro no canto da boca. Pouco, mas o suficiente. Madalena viu e sentiu as pernas fraquejarem. Evaristo deu um passo perto dela. Você quer ser mártir? A tua tia te vendeu por moeda. Ninguém vai te procurar. Ninguém vai sentir falta. A palavra tia fez o peito de Madalena arder, porque doía lembrar. E doía mais saber que era verdade. Evaristo apontou para a porta. Você tem 2 saídas. Assina e volta a varrer corredor. Ou eu fecho você aqui dentro com ela. E amanhã o casarão não lembra teu nome. Madalena sentiu o corpo gelar inteiro. O medo virou água fria por dentro. E então, no corredor lá fora, um rangido alto. Passos. Pressa. A voz de Sebastião. Rouca, mas acordada demais. Evaristo! Evaristo não respondeu de imediato. Só sorriu, como quem já esperava. Ele virou para Rufino. Vai lá. Segura o senhor. Não deixa ele entrar. Rufino saiu rápido. O som dos passos ecoou. Madalena ouviu uma discussão abafada. Um empurra, um baque contra a parede. E então a voz de Sebastião subiu. Mais perto, mais raiva. Eu mandei largar a moça. Madalena sentiu uma coisa estranha no peito. Não era esperança bonita, era choque, porque ela não esperava que ele viesse. Ele sempre fugia, ele sempre bebia. Ele sempre deixava o feitor mandar, e agora ele estava ali, no lugar que ninguém devia ver. Evaristo aproximou a lamparina da cara de Madalena. Viu? O patrão vem. Ajoelha e pede, ou ele também vai pro escuro. Madalena não ajoelhou. Ela só ficou parada, tremendo, mas com o olhar firme. A porta rangeu. Sebastião entrou empurrando Rufino, o cabelo desarrumado, olho vermelho, mas o corpo de pé. Ele viu Isidora no chão, e o rosto dele perdeu cor. Por um instante, o homem bêbado sumiu. Ficou só um homem em choque. Não! Isidora tentou erguer a cabeça e sussurrou o nome dele. Sebastião! Sebastião deu um passo, a mão tremendo. Evaristo levantou a voz, firme. Não chega perto. Ela é mentira viva. Ela é veneno. Sebastião olhou para Evaristo como quem finalmente enxerga. Você manteve ela aqui, todo esse tempo. Evaristo abriu os braços, como quem explica algo óbvio. Mantive, para manter você. Madalena sentiu o estômago afundar. Então, Sebastião era refém. Evaristo apontou para o peito dele. Você é dono de nome, Sebastião. Mas eu sou dono de verdade. Eu digo o que aconteceu naquela noite. E o mundo acredita. Sebastião respirou pesado, a mandíbula dele travada. Você matou Luísa. Evaristo riu. Eu? Eu só abri a porta. Quem fez o resto foi o teu vício. Sebastião deu um passo rápido e agarrou Evaristo pelo colarinho. O tinteiro caiu. A tinta escorreu na pedra, preta, como sangue falso. Rufino tentou segurar Sebastião. Geraldo puxou Madalena pelo braço. Madalena se soltou com um puxão desesperado e foi até Isidora. Ela se ajoelhou ao lado da mulher, tocou o pulso, fraco, mas vivo. Aguenta. Pelo amor de Deus, aguenta. Isidora abriu os olhos com esforço. Ele fez ela calar e disse que foi você. Sebastião ouviu. O corpo dele tremeu, como se a frase cortasse por dentro. Evaristo empurrou Sebastião com força. Sebastião tropeçou, quase caiu. Evaristo sacou a faca da cintura. Rápido, sem drama, como ferramenta. Chega, hoje eu termino isso. Madalena se colocou instintivamente na frente de Isidora, o coração batendo em desespero.
Sebastião viu e deu um passo à frente entre a faca e Madalena. Não encosta nela. Evaristo inclinou a cabeça como se achasse graça. Agora você virou homem? Agora você quer proteger serva? Sebastião respondeu com a voz quebrada. Ela é a única coisa limpa que sobrou aqui. A frase ficou no ar. E Madalena sentiu um aperto no peito que não combinava com o terror. Evaristo deu um meio sorriso. Então tá apaixonado. Olha que bonito. O bêbado achando salvação em criada. Sebastião avançou. Evaristo reagiu. A faca brilhou. Não acertou Madalena, mas raspou o braço de Sebastião. Sebastião grunhiu de dor. A mão dele ficou vermelha. Pouco, mas o suficiente. Madalena puxou um pedaço de pano do próprio chale e pressionou. Senhor! Sebastião olhou para ela. E naquele olhar, por um segundo, não havia ódio. Havia vergonha e um pedido mudo de não desistir. Evaristo aproveitou o segundo e gritou para Rufino. Fecha a porta! Rufino correu e empurrou a porta de pedra. Ela rangeu fechando. O som foi como túmulo se trancando. Madalena sentiu o ar ficar menor, mais quente, mais pesado. Evaristo levantou a lamparina. Agora ninguém ouve. Agora eu resolvo do meu jeito. Ele deu um passo em direção a Madalena, a faca na outra mão, o olho frio. Madalena segurou Isidora com o braço, procurando saída que não existia. Sebastião respirou fundo, como quem decide morrer ou viver de uma vez. Ele avançou de novo, com o corpo todo, sem finesse, sem estratégia, com desespero. Os dois homens se agarraram, bateram contra a parede. A lamparina chacoalhou, a chama lambeu o ar e caiu no chão. Aquele chão úmido, cheio de pano velho, cheio de palha no canto. A chama pegou rápido no que era seco, pequena, mas viva. Madalena viu a luz crescer e entendeu que agora o porão virava fornalha. Fogo! Evaristo empurrou Sebastião e tentou pegar a lamparina, mas já era tarde. A chama tinha achado o caminho. A fumaça começou a subir, grossa, picando o olho, fechando garganta. Sebastião tossiu. Madalena tossiu. Isidora fez um som fraco, como último aviso. Sebastião olhou para a porta fechada, trancada por fora. O rosto dele mudou. Pânico. Real. Evaristo sorriu, mesmo com fogo, mesmo com fumaça. Tá vendo? É assim que eu mando. Eu tranco. Eu abro. Eu decido quem respira. Sebastião avançou de novo, furioso. A luta virou empurra e queda. Madalena, sem pensar, procurou no chão. Achou a corrente caída, pesada. Achou um ferro solto, um gancho enferrujado perto da parede. Ela não era guerreira, mas era sobrevivente. Ela se levantou com o gancho na mão e bateu na tranca de pedra. 1, 2, 3 vezes. O som ecoou. Lá fora, alguém podia ouvir, se quisesse, se não fosse cúmplice. Madalena gritou alto, pela primeira vez desde que chegou. Esméria! Bibiano! O grito saiu rasgado, misturado com fumaça. Sebastião ouviu e gritou também. Abre! Abre agora! Evaristo tentou correr para Madalena, mas Sebastião segurou ele pela cintura e derrubou no chão. A faca caiu, raspou pedra e ficou. A chama começou a pegar mais forte. O calor subiu, a fumaça engrossou. Isidora se mexeu, tentando se arrastar, mas o corpo não obedecia. Madalena voltou para ela, puxou as cordas com a mão tremendo. Aguenta, aguenta. A corda não soltava fácil. O nó era feito para não soltar, feito por quem gosta de prender. Madalena usou o gancho para puxar, para cortar, para rasgar fibra. O nó cedeu um pouco, mais um pouco. Isidora caiu para o lado, livre de um pulso, mas a respiração dela estava fraca demais. Sebastião, no meio da fumaça, tossiu e falou com raiva. Onde está a chave, desgraçado? Evaristo riu e cuspiu no chão. Eu não trouxe. Eu não sou besta. Sebastião ficou imóvel por um segundo, e Madalena entendeu. Evaristo tinha planejado aquilo. Se desse errado, ele queimava tudo. Queimava a prova, queimava a gente, e depois dizia que foi acidente. O monstro não era assombração,
Era cálculo. Lá fora, pancadas na pedra, gente batendo, chave no metal, correria no corredor. A porta de pedra estalou, mexeu um pouco. A voz de Esméria veio abafada. Madalena! Madalena sentiu uma onda de desespero e alívio. Ela gritou de volta. Aqui! Tem gente presa! A porta abriu num tranco. O corredor apareceu como salvação. Ar mais fresco entrou, mas ainda pouca luz. Bibiano estava ali com um pedaço de ferro na mão. Esméria com um balde. O rosto dos dois era pavor puro. E atrás deles, Rufino, com cara de quem não queria estar ali. Esméria viu Isidora no chão e levou a mão à boca. Santa Mãe! Bibiano entrou e ajudou Madalena a puxar Isidora. Com cuidado, como se carregasse pecado pesado. Sebastião saiu atrás tossindo com o braço sangrando, mas não largou Evaristo. Segurava o feitor pelo colarinho. Evaristo resistia, ainda forte, ainda sorrindo. Quando chegaram no corredor, a fumaça começou a sair também. A casa tossia junto. O casarão inteiro parecia vivo, mas não por maldição, por fogo. Evaristo gritou para Rufino: fecha, fecha e deixa eles. Rufino hesitou, olhou para Sebastião, olhou para Evaristo e pela primeira vez escolheu. Ele não fechou, ele recuou, como um homem que quer se salvar. Evaristo olhou para Rufino com ódio. Covarde! Sebastião puxou Evaristo e o jogou no chão do corredor. O barulho foi seco. Você acabou. Evaristo riu, mesmo no chão, mesmo cercado. Acabei? Você acha? Eu tenho papel. Eu tenho gente. Eu tenho tua culpa. Sebastião tremia, não de medo, de raiva e vergonha misturadas. Madalena, com Isidora apoiada em Bibiano, falou baixo. Ele não tem tua culpa, ele tem tua fraqueza. Sebastião olhou para Madalena. O olho dele brilhou com lágrima que ele odiava. Evaristo aproveitou o instante e tentou levantar, tentou correr para a escada, mas Bibiano, mesmo velho, foi rápido. Enfiou o ferro na frente, barrando. Evaristo recuou. Esméria derramou o balde no corredor. A água espalhou, molhou o chão, molhou o caminho. E o fogo ficou para trás por um momento, mas a fumaça continuava. Sebastião virou para Bibiano. A voz dele veio firme pela primeira vez. Corre na vila, chama o juiz ordinário, chama quem tiver autoridade. Bibiano hesitou, porque sabia que a autoridade muitas vezes era amiga do feitor. Madalena olhou para ele e falou com a voz baixa que pedia sem humilhar. Por favor, agora é a chance. Bibiano assentiu e saiu mancando, rápido, pelo terreiro. Evaristo viu e gritou: não adianta! Juiz come na minha mão! Sebastião encarou ele. Então hoje eu corto a tua mão. Evaristo riu, mas o riso dele falhou pela primeira vez, porque agora tinha testemunha viva. Isidora estava ali, mesmo fraca, mesmo quase sem voz, mas viva. Evaristo olhou para Isidora com ódio, ódio de quem vê prova respirando. Ele se atirou para cima dela, num impulso, como bicho. Madalena se colocou na frente de novo, sem pensar. Sebastião puxou Evaristo pelo braço e torceu. O feitor gritou e caiu de joelhos. O som foi feio, mas foi humano, sem encanto, sem demônio, só violência de homem contra homem. Esméria puxou Madalena para trás. Sai da frente, menina! Madalena tremia inteira, mas não largou Isidora. Sebastião falou com Evaristo no ouvido, baixo, como sentença. Você vai falar, você vai dizer o que fez com Luísa, e o que fez com essa mulher, e o que planejou fazer com Madalena. Evaristo cuspiu sangue de gengiva mordida. Luísa era fraca. Mulher fraca cai sozinha. Isidora reuniu um resto de ar e falou, baixo, mas claro. Mentira! Você apertou, você mandou ele beber, você botou o laço no pescoço dela. Sebastião fechou os olhos com força. O corpo dele tremeu como se tivesse levado facada. Madalena viu e entendeu o buraco que era dentro dele. Ele não era só bêbado. Ele era um homem sendo esmagado pela versão que plantaram nele. Evaristo tentou rir de novo, mas já não tinha força. Ninguém vai acreditar. Preto velho, criada vendida.
Mulher apodrecida, vocês são nada. Sebastião abriu os olhos e olhou para Madalena, como se fosse pedir permissão, como se fosse pedir coragem. Madalena não fez discurso. Ela só segurou firme a mão de Isidora e ficou de pé, sem abaixar, sem pedir desculpa por existir. Sebastião virou o rosto para Evaristo. Eu fui nada por tempo demais. Evaristo cuspiu no chão. Você não tem peito. Você só tem garrafa. Sebastião respirou fundo e respondeu: eu tenho vergonha. E vergonha hoje me acordou. O fogo lá embaixo voltou a crescer. Alguém gritou no terreiro. Água sendo carregada, gente correndo. A casa estava em alvoroço. E aquele alvoroço era o que Evaristo sempre evitou. Barulho chama a atenção. Atenção chama pergunta. Pergunta chama verdade. Isidora foi levada para a cozinha, deitada num canto. Esméria colocou o pano molhado na testa dela. Deu água, deu caldo ralo. Madalena ficou do lado, segurando a mão dela, como se segurar mão segurasse vida. Sebastião sentou no banco, o braço enrolado num pano, o rosto sujo de fumaça e os olhos vazios. Ele olhava para o chão como se o chão fosse tribunal. Madalena se aproximou devagar, sem medo teatral, com cuidado real. O senhor precisa lavar esse corte. Sebastião não respondeu. Madalena pegou água morna, pegou o pano e limpou devagar. Sebastião tremeu de dor, mas não afastou. Aquilo para ele parecia coisa proibida, ser cuidado, sem cobrança, sem interesse. Madalena falou baixo: eu não faço isso por favor. Eu faço porque ninguém merece apodrecer sozinho. Sebastião engoliu seco. A voz dele saiu rouca. Você devia me odiar. Madalena não mentiu. Eu tenho medo do senhor. Eu tenho raiva do que o senhor faz quando bebe. Mas eu vejo que tem coisa te empurrando para o fundo. Sebastião fechou os olhos. Uma lágrima saiu. Ele não limpou. Eu deixei ela morrer. Madalena respirou fundo. Não, você foi usado. E isso não te limpa, mas te explica. Sebastião olhou para ela como quem ouve a primeira palavra sensata em anos. O barulho no terreiro aumentou. Cavalo chegando. Gente falando alto. Bibiano voltou, ofegante, com 2 homens ao lado. Um era o juiz ordinário da vila próxima. Chamava-se Baltazar de Meireles, rosto fechado, capa simples, olhar de quem mede todo mundo. O outro era um soldado de destacamento, espingarda antiga, cara de sono e sujeira de estrada. Baltazar entrou no casarão com pressa, viu a fumaça, viu o corredor molhado, viu o feitor amarrado com corda na cadeira, viu Isidora no canto da cozinha. E a expressão dele mudou, não por piedade, por cálculo. Que desordem é essa, Sebastião Leme? Sebastião se levantou. O corpo dele ainda tremia, mas a voz saiu firme. Não é desordem, é crime. E eu fui cúmplice pelo silêncio. Baltazar estreitou os olhos, como se não esperasse ouvir isso. Cúmplice. Sebastião apontou para Evaristo. Ele matou minha mulher. Ele manteve testemunha presa e comprou uma serva por fora para apagar rastro. Madalena sentiu o peito apertar. Então era isso. Ela não tinha sido só vendida. Ela tinha sido escolhida para sumir se preciso. Baltazar olhou para Madalena. Você, qual teu nome? Madalena respondeu com a dignidade que ainda tinha. Madalena de Faria. Mas aqui me chamaram de Lena. Baltazar olhou para o papel que Evaristo carregava no bolso. Mandou pegar. Leu rápido. Franziu a testa. Isto aqui não é termo de serviço. Isto aqui é cessão de pessoa. Assinada por Custódia de Faria. Madalena sentiu o chão sumir. O mundo confirmou a pior coisa. O juiz olhou para Sebastião. Você sabia disso? Sebastião ficou branco. O olhar dele foi para Madalena, e naquele olhar havia culpa de verdade. Não, eu não sabia. Eu não lia mais nada. Baltazar deu um passo até Evaristo. Você vai falar. Evaristo levantou o rosto. Mesmo amarrado, ainda tentava mandar. Vossa mercê sabe quem eu sou. Eu cuido dessa terra há anos. Isso aí é intriga de bêbado e criada. Isidora do Canto reuniu força que ninguém esperava e falou, baixo,
Mas claro, ele me prendeu porque eu vi ele apertar o pescoço dela. Baltazar olhou para Isidora e o rosto dele ficou sério de um jeito diferente. Sério de quem percebe que não dá para varrer aquilo para baixo do tapete. O soldado se aproximou, segurou o ombro de Evaristo. Levanta! Evaristo resistiu, mas não tinha como. Quando levaram o feitor para fora, ele virou a cabeça e olhou para Madalena. O olhar dele prometia vingança, prometia retorno. Madalena sentiu o corpo gelar. Sebastião viu e, sem pensar, ficou na frente dela, como escudo. Baltazar percebeu o gesto e anotou por dentro. A noite caiu pesada depois da confusão. O fogo foi contido. A casa ficou com cheiro de fumaça e água suja. Mas o pior cheiro era o de verdade aparecendo. Isidora não resistiu até o amanhecer. Ela respirou fraco a noite inteira e, antes do sol nascer, apertou a mão de Madalena uma última vez e soltou. Madalena chorou baixo, não por drama, por raiva e luto, porque Isidora morreu livre só no último minuto. Sebastião ficou sentado no degrau da varanda, sem garrafa, o olhar perdido, como se finalmente estivesse sóbrio e isso doesse mais. Madalena se aproximou com cuidado. Sentou no chão, a uma distância respeitosa. O silêncio entre os dois foi longo e não era vazio. Era coisa que não cabe em palavra. Sebastião falou primeiro, voz baixa. Eu tratei você como coisa. Madalena não negou, só respirou. Tratou. Sebastião engoliu seco. E mesmo assim, você me deu água. Você limpou meu sangue. Você segurou a mão de quem eu deixei apodrecer. Madalena olhou para o terreiro, para o escuro do mato além da cerca. Eu fiz porque eu sei o que é ficar sem ninguém. Sebastião abaixou a cabeça. Eu achei que merecia ficar sem ninguém. Madalena respondeu sem doçura exagerada, mas com verdade. Merecer não muda o que aconteceu. Só muda o que o senhor vai fazer daqui para frente. Sebastião levantou o olhar devagar, e ali não tinha mais desprezo. Tinha cansaço e uma coisa nova, uma coisa que ele não sabia nomear direito. Eu não quero mais te chamar de criada. Madalena ficou imóvel, o peito apertando. Sebastião continuou. Você foi vendida e eu deixei. Então eu vou te dar papel. Papel de liberdade e dinheiro para ir embora. Amanhã. Madalena sentiu o coração bater forte, porque aquilo era tudo que ela sonhou, e ao mesmo tempo era assustador. Ir embora para onde? Com quem? Com que nome? Sebastião falou baixo como confissão. E se você quiser, eu queria que você ficasse, não por obrigação, por escolha. Madalena olhou para ele e viu por trás do homem quebrado um homem tentando nascer. Tarde, mas tentando. Ela respirou fundo. Eu não posso prometer nada. Eu só posso dizer que hoje eu não morro aqui. Sebastião assentiu, como quem aceita o pouco porque sabe que não merece muito. Eu vou tentar parar. Eu vou tentar ser homem. Madalena não respondeu com romance. Respondeu com o que era real. Então começa sem gritar, sem bater, ou sem mandar em gente como se fosse bicho. Sebastião fechou os olhos e assentiu de novo. Naquela madrugada, Madalena voltou para o quartinho. Pela primeira vez, a porta não parecia gaiola, parecia quarto. Ela deitou na esteira e ouviu o casarão estalar. Mas agora ela sabia. O barulho não era fantasma, era madeira velha, era casa grande escondendo crime pequeno e sujo. O terror daquele lugar nunca foi maldição. Foi gente, gente que mata. Gente que compra, gente que tranca testemunha, gente que usa o vício de outro para governar. E o mais assustador de tudo é que o monstro tinha rosto comum, tinha rotina, tinha mando. No dia seguinte, Baltazar mandou levar Evaristo para a vila e mandou chamar Custódia de Faria para responder pela venda. Sebastião ficou, sem feitor, sem esconderijo, sem desculpa. E Madalena, pela primeira vez, respirou como pessoa, não como mercadoria. Mas ela ainda não sabia se o mundo lá fora era melhor.
Só sabia que dentro daquela fazenda ela tinha quebrado a corrente principal, a do silêncio. O casarão não era maldito, ele era conveniente. A porta trancada não guardava espírito, guardava gente. O choro que Madalena ouviu de madrugada não vinha do além, vinha de Isidora da Luz, amarrada, esquecida, sendo mantida viva só para servir de ameaça. A casa que come gente era só um porão de pedra. Um porão feito para sumir com testemunha, sem corpo na praça, sem pergunta na vila, sem nome em livro. O monstro não era o vento, não era o estalo do assoalho, era Evaristo Brandão. Evaristo não era apenas feitor, era dono do segredo, e quem é dono do segredo vira dono do homem fraco. A morte da sinhá Luísa não foi queda, foi aperto, foi laço, foi boca calada. Luísa descobriu o que Evaristo roubava: pequenas somas do engenho, mantimento, ferramenta. E por fim, terra. Quando ela ameaçou falar, ele fez o que sabia fazer, virou o pecado em história. Usou a bebida de Sebastião como arma, empurrou o patrão para o fundo e depois disse ao mundo que o fundo tinha sido escolha dele. Sebastião não era inocente. Ele gritou, ele humilhou, ele se escondeu na garrafa, ele deixou a casa apodrecer. Mas a peça principal do crime era outra. Era a mão que trancava, a mão que ameaçava. A mão que vendia gente por fora para apagar rastro. Custódia de Faria entrou nisso como entra em tudo, pelo bolso. Ela assinou a cessão como se assinasse a venda de um animal. E recebeu o dinheiro com sorriso, sem perguntar para onde a sobrinha ia, porque ela sabia. E não se importou. Quando o juiz Baltazar de Meireles viu o papel, a história mudou de nível. Não era só brutalidade doméstica, era crime escrito. Era comércio de pessoa. E com Isidora viva para apontar, e com Bibiano para confirmar o cativeiro, e com a fumaça e o porão ainda cheirando a verdade, não deu mais para fingir acidente. Evaristo tentou se salvar do jeito que sempre salvou, com ameaça, com nome de gente importante, com amizade de vila, mas o fogo tinha feito o que justiça de papel não fazia, tinha chamado atenção. Ele foi levado, e não foi levado como herói de trabalho, foi levado como o que era, um homem que se alimentava da fraqueza alheia. Custódia foi chamada, e chegou negando, chegou chorando falso, chegou dizendo que foi para o bem. Madalena não gritou com ela, não implorou, não pediu amor atrasado, só ficou de pé e disse o próprio nome completo, como quem toma de volta o que roubaram: Madalena de Faria. No fim, Baltazar rasgou o papel da cessão e mandou lavrar outro. Um papel simples, mas pesado. Papel de liberdade, papel de direito. Papel dizendo que Madalena não devia nada e que ninguém mais teria o poder de vendê-la. Isidora não viveu para ver o feitor pagar, mas não morreu invisível. Foi enterrada com nome e com cruz. E isso, naquele tempo, era reparo raro. Sebastião ficou com a fazenda nas mãos e o inferno nos ombros, sem feitor para mandar, sem mentira para esconder, sem garrafa para justificar. Nos primeiros dias, ele quase voltou ao vício. Quase. Mas sempre que a mão tremia, ele lembrava. A mão de Madalena limpando o sangue dele. Sem favor, sem pedido, sem medo serviu. Aquilo virou vergonha. E vergonha virou força. A única força que ele ainda tinha. Ele chamou o padre, não para encobrir, mas para registrar. Mandou abrir o porão e deixar à vista. Mandou tirar a corrente. Mandou quebrar a ideia de segredo. E numa manhã fria, chamou Madalena na varanda. Sem grito, sem mando, sem bebida no hálito. Ele entregou a ela uma pequena bolsa, dinheiro suficiente para caminho e começo. E entregou também uma carta assinada por ele. Uma carta dizendo que ela tinha servido e que ninguém tinha o direito de cobrar mais nada dela. Madalena leu devagar, as palavras difíceis, mas entendeu o essencial. Ela estava livre, de verdade. Sebastião não pediu perdão como quem compra absolvição. Ele só disse: baixo, eu fui um homem ruim com você.
e eu vou passar o resto da vida tentando não ser mais. Madalena respirou fundo e respondeu do jeito mais assustador para um homem como ele. Então prove, sem promessa bonita. Com ato, ela podia ir embora naquele dia e teve vontade, porque liberdade assusta também. Mas ela ficou mais um tempo, por escolha, para ver se aquele homem mudava mesmo quando ninguém estava olhando. E Sebastião mudou devagar, do jeito que não rende lenda, mas rende verdade. Ele parou de beber aos poucos, caiu, levantou, caiu de novo e levantou de novo. E em cada queda, Madalena não virou esposa de sofrimento, ela virou limite. Quando ele levantava a voz, ela ia embora do quarto. Quando ele tentava humilhar, ela se calava e sumia da vista. Quando ele tentava mandar como antes, ela lembrava: eu não sou tua, eu escolho estar aqui. Isso doía nele, e era para doer. Com o tempo, a casa perdeu o cheiro de aguardente derramada e ganhou outro cheiro: café de manhã, sabão, pano ao sol. E foi nesse cotidiano simples que a coisa aconteceu. Sebastião começou a olhar Madalena diferente, não como serva, não como ferramenta, mas como presença que não fugia dele por nojo. Ele se apaixonou do jeito mais perigoso, do jeito que nasce da gratidão e vira necessidade. E numa noite quieta, ele disse o que nunca tinha dito a ninguém: você me salvou de mim. Madalena não respondeu com romance, porque romance não apaga a marca. Ela só respondeu com verdade: eu não te salvei. Você que decidiu não se perder de vez. Eu só não te deixei morrer no chão. Sebastião abaixou a cabeça e pela primeira vez pediu sem mandar: fica, mas fica livre, com teu nome, com tua escolha. Madalena olhou para a estrada, a mesma estrada que tinha trazido ela vendida, e entendeu uma coisa: o terror daquela história não foi um espírito, foi a tia, foi o feitor, foi a tinta no papel, foi a corrente na porta. E no meio disso, um homem bêbado que parecia monstro, mas era só um homem perdido sendo usado por um monstro maior. Ela não esqueceu o que sofreu, não romantizou o que doeu, mas também não deixou que o ódio fosse a única herança. Madalena ficou, por um tempo, e quando ficou, ficou como pessoa, não como serva vendida. E Sebastião, pela primeira vez, aprendeu a viver sem precisar destruir alguém para se sentir dono. O fim não foi bonito, foi possível. E no interior de 1805, isso já era milagre demais. Até